A gente sofreu um acidente dia 15 de dezembro de 2022. Quebrei todas as costelas. Na hora que bateu o carro, saiu muita faísca, né? E na minha mente, assim, veio na hora que ia explodir o carro, né? O meu nome é Cida Henrique Veríssimo. Meu nome é Eliezer Veríssimo. Foi na Avenida Rio Branco, no centro de Florianópolis. Eu faço plantão, sou cuidadora de idosos. E o meu marido toda noite me levava pro meu plantão. Aí a gente saiu, eu trabalhava de domingo à quinta-feira. E foi o último dia da semana, na verdade, porque sofri um acidente na quinta-feira. A gente estava indo, não tem movimento nenhum na estrada, porque esse horário é livre, né? E de repente veio uma BMW, né? BMW. E veio assim, só que eu e a Marina estava indo, a gente não via moto, ninguém via nada na nossa frente. Aí dali eu só vi o impacto, né? Na hora assim não deu para sentir nada, né? De repente só vi aquele carro e eu disse, amor, o carro, mas nem acabei de terminar de falar, aquele carro veio na nossa frente, assim, foi muito rápido. E bateu de frente, né? Aí, na minha visão ali, né, parece assim que rodopiou o carro, mas ele disse que não, porque como bateu, né, dá aquela volta, né, o carro, né? Naquela noite a gente foi assim tranquilo, né? Nós já tinha feito um passeio à tarde, fazer alguns deveres ali que era necessário, né? E à noite nós estávamos comentando quando eu voltava, quando nós ia levar a Cida, e nós tínhamos ido num posto, eu não me lembro o que era, para fazer um exame, alguma coisa assim para ela. E nós comentávamos a respeito, na Rio Branco ali mesmo, que nós poderíamos ter ido por uma rua ali ou por outra, mas não. Na hora que nós estávamos comentando, aí eu disse, olha, depois de passar o Angelone ali, eu disse, ó, aqui não dava, tinha que ser na da frente. Nisso a sinaleira fechou, né? A sinaleira fechou, depois abriu a sinaleira, indo tranquilo, não via assim perigo nenhum, nem esperava, nem passava na cabeça que aquilo ali ia acontecer com nós ali, né? Mas eu só escutei a Cida falar para mim, amor, olha o carro. Quando ela falou, olha o carro, aquilo ali foi como se fosse algo assim, um filme no cinema, assim, aquilo branqueou e eu vi aquilo crescendo em minha direção. No momento assim do acidente, meu banco do carro quebrou. E eu fui para trás e o meu cinto machucou o meu ombro, né? O meu IC também, né? Ficou tudo roxo. E ele não conseguiu, como ele estava, ele ficou, na verdade, né? Não quebrou nada ali do banco dele, só que ele não conseguia voltar. Ele bateu com o peito no volante e ele queria respirar e não conseguia. E eu deitada, eu falava para ele, amor, fala com Deus, eu, né, falando para ele. E nada, ele não voltava. E tanto eu insisti, fala com Deus, aí ele foi voltando. E a Cida falando para mim, amor, respira, fala com Deus. Ela falava isso aí, as palavras que eu escutava dela. Respira, amor, fala com Deus. Aí ele foi voltando. Aí quando ele voltou, o peito dele ficou todo roxo também, né? E quando ele voltou, ele conseguiu pegar o celular dele e mandar mensagem para minha filha. E Deus, ele é tão maravilhoso, tão bom, né, com a gente. Deus é tudo que a gente tem na vida, né? Sem ele a gente não é nada. Que a minha netinha, hoje ela tá com 8 anos, né? Mas ela tava com 6, né? Porque ano passado fez 7. Ela tava com 6 aninhos e sempre uma noite sim, uma noite não, ela ia com a gente. Porque a minha filha, como tá, né, de plantão, ela ficava aqui, meu marido, a gente levava ela e ela voltava com meu marido e dormia os dois juntos. Sempre foi assim, né? Era uma rotina. E nesse dia, como foi o acidente na quinta-feira, na segunda-feira, ela pegou férias, na verdade. Terça-feira, o pai dela veio buscar ela para levar para São João Batista, para ficar as férias com ele. Ele sempre fazia isso, né? E graças a Deus, nesse dia, ela não estava com a gente, né? Se fosse um dia antes, no caso, assim, antes teria... Mas Deus, ele é poderoso, livrou ela. Ela é uma criança, né, de 6 aninhos, né? Mas Deus, ele é maravilhoso. E na hora do acidente, nunca ia imaginar que eu ia quebrar a costela assim, nunca passou pela minha cabeça, né? Eu só pensei na minha coluna, porque se quebrasse uma vértebra, eu ficaria no fundo de uma cama pro resto da minha vida, porque nunca o meu médico especialista da coluna fez uma cirurgia, porque ele disse que eu poderia ficar no fundo de uma cama, então ele nunca arriscou fazer a cirurgia da minha coluna, né? E na hora do acidente, quando esse banco quebrou, que eu fui para trás,
eu falei com Deus, porque o meu corpo, ele torceu todo, assim, por dentro, sabe? Igual tá torcendo uma roupa. Foi uma coisa assim. Eu, como nunca tinha quebrado nada na minha vida até aí, né? O meu corpo parecia assim que torceu todo. E foi na hora que tava quebrando todas as costelas, né? E na hora eu disse, Senhor Jesus, não deixa nós morrer, por favor. Eu falei assim pra ele. E ele não deixou, né? Deus, ele é poderoso. Foi pro centro cirúrgico. Eles não podiam, se tivesse quebrado poucas costelas, eles poderiam botar umas placas, ele falou, o médico. Mas como quebrou todas, não tinha como fazer mais nada, né? O que ele fez? Eles colocaram um catéter, né? Atrás nas costas, e ali a anestesista todo direto, ela ia lá no quarto e colocava anestesia pelo catéter para ir direto nas costelas para poder aliviar a dor, porque só a morfina não adiantava, todos os medicamentos mais fortes que podia ter, eles botavam e não adiantava. Foi feita a tomografia e quando fiz e voltei para onde que eu estava, e depois chegou 2 médicos, né, para mim perguntando para mim, qual é a notícia, quer a notícia boa ou ruim? Eu disse, eu quero a boa, né? Aí ele me deu a boa que não quebrou nenhuma vértebra, né? Então, aí ele ainda brincou comigo, sabes que a tua coluna não tá boa, né? Claro, eu já tenho problema sério na coluna. Ele disse, não, eu sei, mas não quebrou nada. Ele falou, se tivesse quebrado, estaria na cadeira de rodas pro resto da vida. Isso eu já sabia disso, né? E só que tem a notícia ruim. Aí outro médico falou, notícia ruim é que tu quebrou todas as costelas. Ele disse, eu nunca vi, ele falou assim pra mim, eu nunca vi, esse tempo todo que eu trabalho, o ser humano quebrar todas as costelas. Tu quebrou todas. Eu já vi assim, pessoas quebram 1, 2, 3 costelas, e quando elas quebram essas 3 costelas, ou 2, não importa, já perfura os órgãos, né? Faz perfuração dos órgãos. E tu quebrou todos e não perfurou nenhum órgão. E eu disse na hora, porque Deus me protegeu, né? Só Deus, né? Ele falou, só Deus. Ele mesmo falou, geralmente os médicos não falam isso, né? De Deus, mas ele falou, só Deus mesmo, porque eu nunca vi um negócio desse, quebrar todos e não perfurar nenhum órgão, né? Na hora, assim, não deu para sentir nada, né? Não deu para sentir nada, até eu chego a falar, assim, para as pessoas, que muita gente fala assim, aquela pessoa morreu e ela não estava bem com Deus e ela teve uma oportunidade, ela ganhou uma oportunidade para, na hora, pedir perdão ou se consertar. Não existe isso aí. Na hora da batida, não passa nada na tua cabeça, nem para dizer assim, Senhor, me perdoa. Não existe isso aí. A pancada foi na hora, parece que apaga tudo, né? Aí eu só vi o carro encostar assim de lado no poste, porque na batida ele foi de ré, assim como eu pude ver no vídeo, foi de ré e encostou assim no bicicletário que tinha, encostado no poste. E ali eu comecei só a ouvir as pessoas falando, aí eu comecei a forçar, né, a respiração, e fui melhorando um pouquinho, mas bem dolorido, assim, bem doído. Aí eu olhei o meu carro ali todo estragado, né, nosso carro todo quebrado, ainda falei para ela, acabaram com o nosso carrinho, amor. Nisso eu escutei alguém falando, o motoqueiro cortou a frente de um carro. O motoqueiro, pelo que eu soube, o motoqueiro cortou a frente da BMW, e a BMW, ela se perdeu, bateu no motoqueiro, o motoqueiro morreu ali, naquele instante ali, e veio de frente comigo ali, era para nós 2 ter morrido, né? E nisso ali o pessoal chegou, né? Parecia ser um parque de guerra em volta ali de coisas quebradas e gente, SAMU e corpo bombeiro. Tinha de tudo ali, graças a Deus estava tudo perto ali, rapidinho fomos socorridos. Fomos colocados na maca, já foram levados direto para o hospital dali. Até cortei a minha perna, mas foi de menos aquilo ali. E graças a Deus não aconteceu nada comigo, né? A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, né? Graças a Deus a gente tem o costume de buscar a Deus, de orar a Deus e sempre pedir a proteção dele. E apesar de tudo aquilo que aconteceu, nós podemos ver a mão de Deus ali nos sustentando, ali nos protegendo, nos guardando ali, cuidando de nós ali, para que nada de mal pior tivesse acontecido, né? E graças a Deus foi um livramento para a filha também, né, minha esposa, que de todas as costelas que ela quebrou, o problema que ela tem com hernia degenerativa, ela era para ter ficado numa cadeira de roda, e graças a Deus hoje está aí, né, para honra e glória no nome de Jesus, aí nós estamos bem, caminhando, saímos por aí, passeamos. Ela ainda tem um pouquinho de medo, não sair de carro por aí, mas eu, graças a Deus tirou tudo isso aí, a gente viaja, sai por aí passear, e eu não sinto mais nada de medo de
sai por aí tranquilo. Eu sei que o dia que for para chegar a nossa hora, a gente vai, né? Nós querendo ou não querendo, como ninguém queria aquilo, mas aconteceu. Então a gente deixa tudo na mão de Deus. E graças a Deus a gente está aqui hoje para glorificar a Deus pro livramento que Ele deu para nós, né? Nós, como cristãos, né, a gente devemos todo dia, primeira coisa de manhã, né, entregar nossas vidas na mão de Deus. A gente estuda a Bíblia, a lição, que a gente sou adventista sétimo dia, e eu estudo a lição. O meu marido não é, mas ele estuda a lição comigo, né, amor? Ele pega na Bíblia tudo, eu fico com a lição, ele fica na Bíblia e ele fica estudando junto comigo. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Então, todo dia de manhã a gente faz isso. A gente oramos, entregamos as nossas vidas na mão de Deus, né? Depois ele tem as atividades na rua, tem qualquer coisa que a gente tem que sair, mas a gente está protegido na mão de Deus, né? E não só nós, né? A gente só não pede pra gente, né? A gente pede, eu peço pra minha família, para os meus amigos, irmãos da igreja, e vai indo, né? Que a gente tem que sempre entregar não só a gente na mão de Deus, né? Mas sim os nossos irmãos da igreja, os amigos, a família, né? Os vizinhos, né? Isso a gente faz todo dia. Eu sempre assisti ao Novo Tempo, né? Sempre assisti, mas assim, ao tempo que eu tava ali no sofá, um mês ali, né? E depois mais um mês ali deitada no sofá, eu assisti direto ao Novo Tempo, né? Quando tu tá desanimado, vem aquelas mensagens bonitas, né? Sobre a Bíblia. Em primeiro lugar, estudar a Bíblia, né? Ler a Bíblia, entregar a nossa vida na mão de Deus. Desde o primeiro lugar. Segundo, a Novo Tempo, né? Ali, né? Porque a Novo Tempo, ela te conforta, né? Por mais que estás passando por lutas, dores, sofrimento. E ali tem muitas mensagens, né? Muitos pastores ali passando mensagens maravilhosas pra gente. E a gente acaba ficando confortada, né?